bem-vinda, querida irmã. É o nosso programa Em Comunhão, um programa que nos reúne cada semana para a gente se debruçar sobre algum tema importante para a nossa vivência cristã, para a vida da nossa comunidade. E é tão bom esse encontro com vocês. Fico agradecido pela sua atenção e pela sua constante presença neste programa. E nós estamos aqui exatamente neste mês de outubro para refletir sobre a missão. Mês de setembro foi dedicado à Santa Bíblia, a Palavra de Deus, e a Bíblia, ela só realmente é eficaz na nossa vida quando ela nos envia em missão. Por isso, o mês de outubro, a Igreja do Brasil, ela se debruça sobre algum tema missionário e nos ajuda, então, a refletir. Preste bem atenção e você vai ver como que é bonita o tema que é colocado agora para este mês de outubro. E para ajudar a gente, eu acolho com muito carinho o Padre Domingos Sávio, que está aqui conosco, missionário redentorista. Bem-vindo, querido Padre Domingos. Obrigado, Padre Ulisses. Obrigado a todos vocês que também, pelos meios de comunicação, também, não só a mim, mas a nós, estão também acolhendo. E o Ulisses falou, eu sou missionário redentorista, quer dizer, nós somos chamados de missionários, mas penso que até para lembrar que todo mundo é missionário, quem quiser ser cristão é missionário. Então é realmente um tema muito bonito e que Nossa Senhora, né, ela possa nos ajudar a aprofundar bem esse tema para a nossa vida. Exatamente, né? Vejam que cristão e missão não é apenas uma rima, é uma composição importantíssima, uma não pode existir sem a outra, né? Mas mais importante ainda é que eu tenho um convidado muito especial, que é o Padre Maurício da Silva Jardim. Ele é o diretor-geral das Pontifícias Obras Missionárias e vai nos ajudar, então, a refletir sobre o tema deste ano. Padre Maurício, seja bem-vindo ao programa Em Comunhão. Olá, Padre Ulisses. Olá, Padre Domingos Sávio. É uma alegria estar com vocês nesse mês missionário, mês de outubro, e partilhar também a campanha missionária 2021. Tem muita novidade, o tema, os materiais, a história da campanha, o objetivo. É muito bom estar com vocês aí no programa Em Comunhão. Isso, nós vamos bater um papo assim bem gostoso, né? E perceber que quando a Igreja do Brasil, quando a CNBB nos propõe um tema, ela está sempre buscando evangelizar, buscando acender em nosso coração uma vivência cristã ativa. É relativamente fácil ser um cristão passivo, aquele que consome, né? Mas o que Jesus quer é enviar a gente para que a gente possa fazer com que esse bendito e santo evangelho realmente consiga tomar conta, ser o oxigênio da nossa vida de cristãos e ajudar também a renovar todo o nosso mundo. Por isso vamos iniciar o programa já imediatamente chamando um versículo importante que nos traz uma motivação profunda para a nossa vida de missionários e missionárias. Julgai vós mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós que a Deus. Porque quanto a nós, não podemos calar o que vimos e ouvimos. Aí está o versículo que nos vem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 19 e 20. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. É provocador, não é mesmo? É desafiador para nós. Mas eu já queria começar a conversar com o Padre Maurício, porque ele trabalhou muito na elaboração de tudo isso para este mês de outubro. Mas antes de entrar nesse tema, Padre Maurício, eu gostaria que você falasse um pouquinho exatamente sobre a campanha missionária, não é mesmo? Tudo aquilo que você desenvolve na Pontifícia Obra Missionária, de tudo aquilo que a partir, digamos assim, da POM, que a gente chama, né? Se realiza e se propõe para a Igreja do Brasil. Explicar um pouquinho como que funciona a Pontifícia Obra Missionária. Então, as Pontifícias Obras Missionárias, elas são uma rede de oração e solidariedade que está a serviço do Papa e das igrejas locais, das dioceses, e procura promover o espírito missionário universal, porque a missão não tem fronteiras. Sei. Provocar em todo batizado que a missão, ela é uma missão universal. Então, esse é o objetivo das POM, pontifícia porque são obras do Papa, e em cada país tem a sua sede, uma equipe de trabalho com as obras pontifícias que animam
a missão, e uma das atividades justamente é preparar o mês missionário com todos os materiais da campanha missionária. E a sede é em Brasília, na CNBB? Como é que é? Isso, a nossa sede é em Brasília. O nosso vínculo, ele é o vínculo com a Congregação para a Evangelização dos Povos. Certo. O cardeal prefeito da nossa congregação, o cardeal Tagle. Então, nossos relatórios, prestações de contas, todos é com Roma. Inclusive, a minha nomeação também foi feita pelo cardeal Tagle. Nós temos um vínculo diretamente com o Santo Padre, porque são obras do Papa, né? E com a CNBB a gente faz um trabalho de comunhão, através da Comissão Episcopal Missionária, trabalhamos juntos. Mas o nosso vínculo todo, de fato, ele é com a Congregação para a Evangelização dos Povos. Que interessante, né? Então, não se trata de um departamento da CNBB, né? Mas se trata realmente, assim, de uma missão vinculada diretamente ao Papa, diretamente ao Vaticano. Isso é muito importante, né? Ainda mais eu creio que o cardeal Tagle é filipino, né? Já é aquele que comanda a evangelização dos povos, é um filipino. Pois é, e é interessante então que a partir da Pontifícia Obra Missionária, né, são vários, digamos, segmentos que tem a obra missionária, né? Por exemplo, a infância missionária é ligada também à Pontifícia Obra Missionária, né? Exatamente, são 4 obras pontifícias. Sim. A primeira obra que nasceu foi Propagação da Fé. Nasceu com uma leiga missionária, Paulina Jaricó. Ela é de Lyon, da França, e ela reuniu um grupo de operárias da fábrica do seu pai e começou a primeira rede de oração e solidariedade dos missionários franceses que estavam na China. E ela recolhia, então, por mês, elas contribuíam para sustentar a missão dos franceses na China. Ela que foi a intuição original, fundacional das obras pontifícias, foi com esta leiga Paulina. O ano que vem nós vamos celebrar 200 anos desta obra Propagação da Fé. Certo. E depois vem também os outros segmentos, as outras pontas de lança da obra missionária, né? Que eu gostava muito, principalmente da infância missionária. São 4 obras. 4 obras. Propagação da Fé, Infância Missionária, sim, a obra União Missionária e São Pedro Apóstolo. Aqui no Brasil, a Propagação da Fé tem atividades com juventude missionária, famílias missionárias, idosos enfermos missionários. Depois as crianças, adolescentes, a IAN. Depois o Padre Antônio, que é um missionário redentorista, ele coordena a formação missionária através da obra Pontifícia União Missionária. São Pedro Apóstolo não temos no país. Sei. Isso eu acho importante. Você dizia assim que é algo que surgiu primeiramente como um apoio aos missionários, né? E apoio econômico, força, né? Para se transformar agora num incentivo para ser missionário, ser missionária, né? Desde o nosso batismo. Eu acho muito interessante, Padre Ulisses, que o carisma fundacional é com uma leiga, uma mulher. Certo. Que teve essa intuição, por isso é uma intuição carismática de fundar uma rede que rezasse pelas missões. Sim. E também apoiasse financeiramente. Certo. Recordando aquilo que o Papa Leão XIII já dizia, que a missão se faz com os joelhos que rezam, as mãos que partilham e os pés que partem. Então são as 3 formas de cooperação missionária, que lá esta leiga teve essa intuição maravilhosa e se espalhou pelo mundo inteiro esta rede de oração e solidariedade. A campanha missionária, o mês missionário, outubro, justamente é para trabalhar esse tripé: a oração, a ajuda material e o sacrifício de missionários e missionários que partem. E do Brasil são muitos missionários que estão colaborando na missão Adigentes, na missão fora do país. Interessante, né? E agora então vamos entrar neste mês de outubro. Todo o lema. A primeira coisa que me chama a atenção, aqui eu gostaria que tanto o Padre Domingos como o Padre Maurício pudesse comentar, né? É aquilo que você... Jesus é missão, né? Bem assim, como uma provocação forte. Jesus é missão. Domingos, quando você sente essa frase aí, Jesus é missão, o que é que você percebe, o que é que toca dentro de você?
Quer dizer, eu sou levado assim já pelos primeiros versículos da Bíblia, que nós já procuramos aprofundar aqui, Sim. que Deus sempre nos sonhou a imagem e semelhança sua. E Deus vai alimentando esse seu sonho, vai preparando para que ele se realize um dia em plenitude. E se realiza em plenitude quando um deles, uma das 3 pessoas, o Filho Eterno do Pai, vem até nós. Mostrando então que se ele, como que a Trindade, como Jesus fala assim, né, que ele não, como filho, ele não inventa nada da cabeça dele, ele faz aquilo que ele vê o Pai fazer e tudo mais. E o Pai envia o seu Filho como missionário. Então, mas não é só o Filho, quer dizer, então a Trindade, a Santíssima Trindade, ela é missionária. E ela nos sonha a cada um de nós, porque aqui é o ser humano, não é o judeu. O judeu vai ser a minha imagem segundo a minha semelhança. Não, o ser humano, Deus criou o ser humano. Então, como que ao nos criar, Deus como que coloca já o DNA no ser humano de ser missionário, de acolher uma vida, mas de se colocar já quase que imediatamente a serviço dessa vida. E até nesse sentido, eu acho muito bonita essa intuição que a nossa 5ª Conferência Latino-Americana teve, ao dizer que nós somos discípulos missionários de Jesus, exatamente Jesus que é a missão. Então, ser de fato discípulo de Jesus é assumir com Jesus também a missão. Não tem como. E depois, por exemplo, se Jesus, ele é, digamos, o que o Pai queria dizer para nós, ele é a palavra que o Pai queria dizer, então podemos dizer que Jesus também ele é a missão, quer dizer, é o que o Pai quer dizer que todos nós somos, o que Ele espera de todos nós. Então, Ele é a encarnação desse projeto do Pai que é necessariamente missionário, porque nasce do amor. Não tem como o amor parar em si, o amor vai em frente. Certo. Padre Maurício, quando vocês se debruçaram na escolha desse tema ou desse lema, Jesus Cristo é missão, o que brotava na reflexão de vocês? Então, no princípio, brotava essa intuição da essência da missão, Sei. da natureza missionária da igreja. Isso que o Padre Domingos acabou de falar é muito importante. A missão, ela nasce no coração da Trindade. É um amor transbordante de Deus, é um amor que se derrama, é um amor que não se contém, se comunica. E este amor, amor fontal, amor fonte, é que é a origem de toda a missão. E é expresso isso na vida de Jesus Cristo. E a gente quis destacar também o ser, né? O verbo ser. O ano passado o tema foi A Vida é Missão. Este ano, Jesus Cristo é missão. No próximo ano nós queremos o tema A Igreja é Missão. Sempre enfatizando que a missão não se reduz a atividades, a missão não se reduz a uma dimensão, a uma parte da minha vida, a uma parte do meu dia, algumas horas, mas a missão é essencial, é a natureza da igreja. A igreja existe para a missão. E isso a gente aprende de Jesus, que fez da sua vida uma missão. Por isso o tema Jesus Cristo é missão, porque Jesus não dividia o seu dia, o seu tempo, agora eu sou missionário, agora não. Não. Todas as horas do dia, todos os dias do ano, Jesus Cristo fez da sua vida uma missão, que é comunicar o amor do Pai a toda a humanidade. Então, a nossa intuição original é destacar justamente isso, a essência, a natureza da vida missionária, da igreja missionária, que brota do amor fontal do Pai, pelo Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. É tão importante perceber até onde, Padre Maurício, nos tempos atuais, essa temática é importante ainda. Até onde, eu sempre digo assim, a gente é o católico, o cristão consumidor de graças, de milagres, disso e daquilo, e até onde nós somos realmente missão. Porque eu acho que é uma proposta ou uma consciência de fé que não penetrou totalmente na vida de cada cristão, né? A gente mais frequenta a igreja para consumir, né? E não tanto para dizer, vou me alimentar para saciar a fome dos outros, né? Como é que você vê essa conversão tão forte para a dimensão missionária do ser cristão e principalmente do ser católico? Exige de fato uma conversão. Né? E isso ainda não entrou na consciência de todos os batizados, essa vida missionária, colocar a missão não só como atividades, não só um mês
termina o mês de outubro, mas novembro continua sendo a igreja missionária. E eu vejo isso, que é importante destacar muito nos nossos fiéis leigos e leigas, porque isso dá um sentido para a vida. Tem muitas pessoas que perderam o sentido justamente porque acham que não pode contribuir, não pode participar, E o Papa recorda para nós que a missão não é coisa de especialistas, a missão é de todo o povo de Deus. A missão é uma tarefa eclesial, ela é de toda a igreja, ninguém pode se apropriar da missão. Nós insistimos muito isso nas nossas formações, de que todo batizado é missionário. A pessoa pode estar doente, pode estar na sua casa, pode estar no hospital, não podendo mais falar, não podendo mais andar, ela não deixa de ser missionária, porque missão não é só atividades, é o ser da vida. A pessoa que oferece o seu sacrifício, as suas orações. Santa Teresinha, que vocês têm aí no estúdio a imagem de Santa Teresinha, é a padroeira das missões, e ela nunca saiu do convento das Irmãs Carmelitas. Ela ficou em oração, ela tinha um coração missionário, e ela sempre rezava e oferecia o seu sacrifício para as missões no mundo inteiro. Ela sofreu muito no Carmelo, sofreu com doenças, morreu jovem com 24 anos, e o Papa declarou ela como padroeira das missões porque a primeira obra é rezar, e rezar todo mundo pode. Então, desde esta consciência de rezar pelas missões, ajudar materialmente as missões, oferecer o nosso sacrifício, é a gente cooperar com a missão que não é nossa. A missão é sempre maior, porque a missão é de Deus e nós cooperamos com a missão. É uma só a missão, não tem várias missões. A única missão que tem é de Deus, e Deus conta conosco para cooperar com Ele nesta grande missão. E cada um no seu carisma, cada um no seu estado de vida, seja cristão leigo, ministro ordenado, vida consagrada, pessoas que são casadas, institutos seculares, todos nós somos chamados a cooperar com Deus. Exatamente. Talvez seja interessante, e até Domingos pode dizer também, a gente ver a distinção que existe entre ser missionário, ser missão e aquilo que a gente chamava de proselitismo, né? Que é trazer gente para a igreja ou converter esse pessoal para ser católico, né? Eu acho que não é exatamente somente isso, né? A dimensão, quando falamos Jesus é missão, a igreja é missão, a vida é missão, o cristão é missionário, é missão, né? Vai bem além de proselitismo, não acha? Sem dúvida. Você falava até de Jesus, quer dizer, o primeiro grupo de pessoas que ele encontrou e que ele viu que aceitou a sua missão. Ele vai chamar de pescadores de homens. Quase que podemos dizer, eram pescadores, mas quando de fato caíram na rede de Deus, quando se tornaram um peixe, digamos, na rede de Deus, torna-se automaticamente pescador dos demais. Interessante também, se formos olhar outras comparações que Jesus usa para nos explicar o reino dos céus, que é a proposta dele. Por exemplo, fermento. O Padre Maurício insistia bastante, por exemplo, no caso do Jesus é missão, nós somos missão, quase que mais do que fazemos missão. O fermento, quer dizer, o fermento ele age a partir daquilo que ele é. Ou podíamos pensar também, por exemplo, na luz do mundo. Quer dizer, a luz não é para ser colocada embaixo de um móvel, mas num lugar alto para que ilumine. Quer dizer, então, não tem como se acolher realmente o reino dos céus. A proposta de Jesus sem, a partir de dentro, como que fazer transbordar essa vida. E não tanto, digamos, quase que assim na cegueira, procurar trazer quanto mais gente melhor para o nosso lado. Não, acho que a pessoa tem que se sentir. São João diz de Jesus que na cruz Jesus vai atrair todos a si. Acho que é o atrair. É uma atração que tem que vir a partir de dentro, não tanto assim, quase que de simplesmente arrebanhamento. Aquela história de converter para o meu grupo, né? Ou para a minha seita. Eu acho que é importante isso aí, então fica muito claro, não se trata apenas de proselitismo, até porque o Papa, ele vive provocando a gente para uma igreja em saída, né? E não apenas uma igreja que arrebanha, mas em saída. Não é isso, Maurício, que vai muito além de qualquer tipo de proselitismo? Tem uma frase de um teólogo, missiólogo, importante para entender isso que nós estamos comentando, que a igreja não possui uma missão,
mas a missão possui uma igreja, possui a igreja. A missão sempre é maior do que a igreja, a missão é maior do que nós, porque a Missio Dei, missão é de Deus. Então nós estamos sempre a serviço, e quando a gente descobre isso, que a gente pode cooperar com Deus, aonde Deus já está atuando no mundo, a gente descobre um sentido para a vida mesmo. Certamente. Porque nós sempre chegamos atrasados, o missionário sempre está atrasado. Antes de nós chegar, sempre há uma atuação, um trabalho do Espírito na vida das comunidades, na vida das pessoas, e a gente faz ali, coopera com Deus. E a gente vê isso, por exemplo, nos santuários que tem em Guadalupe, Santuário de Aparecida. Esses dias também visitei um santuário aqui da Lapa, na Bahia. A gente vê um trabalho do Espírito que antecede a nós. Né? Deus já vai trabalhando, atuando, e daí Deus quer precisar de nós para cooperar com Ele, para que as coisas continuem. Mas, em última análise, a igreja, então, não possui a missão. É a missão que possui a igreja. É importante destacar isso. Certo. Eu creio que essa última palavra é a missão que possui a igreja. Guarde no seu coração e, neste mês de outubro, mês missionário, conversando exatamente sobre a proposta que nos é feita pela Pontifícia Obras Missionárias. Jesus é missão e não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Eu creio que todo o incentivo que nos vem por parte da igreja, e não se esqueça de que o maior incentivador é o nosso Papa Francisco, é ele que insiste conosco, igreja em missão, cristão em missão, saída missionária. Quantas vezes a gente tem ouvido essa expressão? E é a partir disso então que o mês missionário ele vem como um incentivo para despertar em nós essa dimensão profunda, essencial do nosso batismo, da nossa fé. Ser missão, não apenas em outubro, mas durante todo o ano. E voltamos a conversar então com o Padre Maurício, ele que é o diretor da Pontifícia Obras Missionárias, e com o Padre Domingos Salvo, missionário redentorista. Padre Maurício, mais uma vez, a gente gostaria de saber como é que essa campanha pode ser articulada de tal forma que ela possa realmente chegar às nossas comunidades, às nossas paróquias, a todos aqueles que têm no coração essa inquietação missionária. Então, no Brasil existe o mês missionário desde 1972. E existe o mês missionário porque o Papa Pio XI, em 1926, instituiu o Dia Mundial das Missões. Sei. Papa Pio XI. E foi uma intuição que um grupo de seminaristas da Arquidiocese de Sassari, na Sardenha, na Itália, esses seminaristas faziam um círculo missionário, fazendo uma novena missionária no seminário. E o arcebispo participou deles e levou essa ideia lá para a congregação para a evangelização dos povos. E o Papa Pio XI, então, disse, essa é uma excelente ideia, vamos instituir o Dia Mundial das Missões. Aí começa os papas escreverem sempre uma mensagem para esse Dia Mundial, desde 1963, que tem a mensagem. E aqui no Brasil, os bispos do Brasil, através da sugestão do padre Gaetano Maiello, que era diretor das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil, sugeriu não apenas um dia, mas um mês todo. E os bispos aprovaram essa ideia, então começa a celebração no Brasil desde 1972. Sei. E as Pontifícias Obras Missionárias, junto com o Conselho Missionário Nacional, organizam, motivam, escolhem um tema, um lema, produzem materiais, a novena missionária, santinhos, cartazes, orações, o envelope, vídeos com testemunhos, produz tudo isso para animar o mês missionário na Igreja do Brasil. Eu creio que é importante, então, perceber que é um momento forte, não é mesmo? É um momento de conscientização muito grande, mas, ao mesmo tempo, é um momento que deveria unir outubro a outubro de cada ano, sempre nessa consciência profunda, se eu sou igreja, eu sou missão. Quando nós falamos nessa dimensão missionária, sabe, Padre Maurício, eu sempre me lembro dessas associações que nós temos em nossas paróquias, desse pessoal que já vive uma vida missionária dentro da paróquia, desde um apostolado da oração, uma Legião de Maria e outros grupos que agora surgiram dentro da igreja, comunidades missionárias.
como que a gente consegue articular e fazer que tudo isso aí entre dentro, digamos assim, dessa motivação da Igreja do Brasil para que possa chegar, né? Os meios de comunicação ajudam, mas nada como aquilo que, se Deus quiser, vamos poder novamente incentivar, que é o próprio grupo de pessoas, seja online, seja nas casas, possa realmente participar de um mês missionário, um mês feito para se dedicar de modo especial à consciência de que Jesus é missão, a igreja é missão, a minha vida é missão. Por isso, a missão é tarefa eclesial. É. Nenhum grupo, nenhuma pastoral pode se apropriar da missão, nem as obras pontifícias. Ela é a tarefa de toda a igreja. Então, isso que produzimos de reflexão, de materiais, ele é para toda a igreja, para todas as pastorais, todos os movimentos, novas comunidades, a vida consagrada. Nós produzimos esse material, enviamos para a diocese justamente. O objetivo do mês é despertar a consciência missionária em todo o povo de Deus, né? Que a missão ela tem 3 âmbitos. Ela começa em casa. A paróquia precisa se converter em uma paróquia missionária. Nem toda paróquia é missionária, nem toda diocese é missionária. Deveria ser, mas na prática temos um longo caminho a percorrer para incentivar de que nesse primeiro âmbito, o âmbito paroquial, em casa, a gente se torne missionário. Depois, o segundo âmbito da missão é a missão fora de casa, é a missão na sociedade. É a missão com aqueles católicos que já não participam mais da comunidade. A igreja em saída é ir ao encontro dessas pessoas que já não fazem parte mais da nossa comunidade de fé, mas a gente vai ser testemunha lá na sociedade com essas pessoas. E o terceiro âmbito, que o Papa diz que se torna um paradigma, um modelo de toda a missão, é a missão ad gentes, é a missão além fronteiras, em outros povos. É aí que uma igreja diocesana que envia alguém para a missão ad gentes, ou uma congregação, ela está se tornando mais missionária. Então é importante incentivar todos os âmbitos, e se não há envio, não há missão. Concretamente, precisa ter envio, porque a gente fala muito de missão, mas se não tem saída, não tem missão. O padre sábio que trabalhou comigo aqui na Aspom, não é o padre Domingos, é um outro padre sábio. Ele dizia de que nós estamos numa mentalidade hoje muito light, né? Se inventou refrigerante light, cigarro sem nicotina, doce sem doce diet, e inventaram uma missão sem saída. Se fala muito de missão, mas se sai pouco. É verdade. E aí nós temos que ter essa conversão, que fala Aparecida, nos converter para uma igreja em saída, que caminha, que vai ao encontro, mesmo em tempos de pandemia. Eu acho que é tão importante, né? Se a gente sentisse, quando termina uma missa, que o sacerdote diz, ou o diácono diz, ide em paz, né? Deveria sempre sentir, eu envio, está me enviando para fora, está me enviando para viver a minha missão em casa, no trabalho, onde quer que eu esteja, né? Mas eu acho que isso aí parece que soa para a gente, terminou a missa e basta, né? Então é tão importante isso aí. E parece que terminou a missão, mas não. Exato, aí que deveria começar a missão, porque eu vim me alimentar para vivenciar e praticar a missão, né? Agora, essa frase, até eu pedi para o Domingos, que é o nosso exegeta, né? Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Está aqui hoje nessa proposta do mês missionário, né? Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Comente um pouquinho para nós, Domingos. Por exemplo, no Evangelho de São João, lá um dos discípulos, o André, quando ele descobre Jesus, diz o texto, no primeiro capítulo de João, que ele imediatamente vai procurar o seu irmão Pedro e fala para ele que encontramos aquele de que falam os profetas e tudo mais. Sei. Depois também ali, no mesmo capítulo primeiro ainda, aqueles 2 discípulos de João Batista para os quais o João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles passaram a seguir Jesus. E um daqueles 2 logo vai lá comunicar com Natanael, olha, aquele de que fala a Escritura nós encontramos, até com a reação de Natanael, mas
mas da Galiléia vem alguém, de Nazaré vem que alguém. preste, né? Então, o próprio texto ele mostra para nós, como no caso também da samaritana, que no momento que ela descobre alguém especial na sua vida, até ela é chamada de mulher, então ela descobre o seu verdadeiro marido, que seria exatamente Deus, na pessoa de Jesus, ela larga ali o seu cântaro, com o qual ela tinha comunicação com aquele poço. E Jesus diz que quem bebe dessa água ele nunca vai matar a sede, sempre tem sede. Agora, quem beber da água que eu for dar, quer dizer, a proposta nova que Jesus faz, quando ela descobre isso na sua vida, ela larga o cântaro dela e vai anunciar na cidade. Olha, eu encontrei um homem lá que falou isso, mas aquilo de mim, será que ele não é o Messias? E diz o texto que toda a cidade veio até Jesus. Então, o próprio texto mostra, ali na palavra inspirada para nós, que quem realmente se sente atraído por Jesus não consegue guardar Jesus dentro de si. Parece que Jesus explode, faz a pessoa explodir para fora e levá-lo para outros. Assim eu entendo até essa frase, né? A dos apóstolos. Que diante daquela ameaça das autoridades, né? Proibindo a eles. Bom, vocês que vejam se é a quem que nós obedecemos, se é a vocês ou a Deus. Nós não temos como não falar, divulgar aquilo que nós descobrimos, que é Jesus, não é? Então não tem como. É uma realidade que estoura, que transborda para além da pessoa. E creio que essa é a grande novidade, que às vezes a gente herda uma fé, mas não faz essa experiência, né, de deixar-se penetrar, né, pela beleza, pela grandeza, pela maravilha de Jesus Cristo. É como se Ele não mexesse com o coração da gente. Mas eu creio que quando a gente diz também, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, esse olhar se estende ainda mais, né? Porque é como o olhar de Jesus para aquele povo. Como é que entra essa frase, Padre Maurício, dentro da campanha deste ano? Inclusive foi o próprio Papa Francisco que escolheu esta frase. Não diga. É a mensagem para o Dia Mundial das Missões, que será no dia 24 de outubro. O Papa envia esta mensagem, nós já enviamos para as dioceses já estão trabalhando esta mensagem do Papa. Justamente ele fala isso, que a missão ela nasce do encontro com uma pessoa que dá um novo horizonte à nossa vida, como dizia Aparecida. E deste encontro, como dizia o Padre Domingos, é um encontro tão apaixonante que transborda, que sai de si. Eu gosto muito da definição que está na Evangelii Gaudium, de missão. A missão é uma paixão por Jesus Cristo e, simultaneamente, é uma paixão pelo povo. Ser missionário, ser missionária, é transbordar, é já ter no seu ser, na sua vida, esse encontro diário com Jesus e que leva a gente ao encontro dos mais necessitados. Na mensagem do Papa, ele fala muito isso. Precisamos, nesses tempos de pandemia, missionários da compaixão e da esperança. Muitas coisas foram canceladas na pandemia, mas a missão não foi cancelada. A missão é permanente, né? Igreja em estado permanente de missão. Eu acho que aí entra, não é, Padre Maurício, já uma dimensão de missão. A gente está vendo e ouvindo o que está acontecendo e tem que ter um coração do Cristo para reagir. Caso contrário, nós não nos identificamos com Ele ou não somos realmente comprometidos com Jesus Cristo. É a novena missionária deste ano, Padre Domingos, e justamente ela vai tratar desses temas. O que vimos e ouvimos das famílias enlutadas, o que vimos e ouvimos dos profissionais da saúde, o que vimos e ouvimos das pessoas em situação de rua e abandono, dos migrantes indígenas, o que vimos e ouvimos na Amazônia. Então, todas essas realidades de dor, de sofrimento, a campanha missionária deste ano, ela traz esses temas, está lá na novena. Por isso que é muito importante a gente continuar nas nossas comunidades fazendo a novena missionária. Se você ainda não fez a novena, se não começou a fazer ainda há tempo, o material está disponível também de forma virtual no site das Pontifícias Obras Missionárias, pom.org.br. Pode baixar esse material gratuitamente, fazer a novena missionária com a sua família, com a sua comunidade e rezar toda essa situação que nós estamos vivendo.
e nos comprometer também com essa situação, porque a fé não nos tira do mundo. Este encontro com Jesus que transborda, esse amor de Deus, ele não nos separa do mundo, mas ele faz a gente ir ao encontro das pessoas para comunicar aí uma presença de boa notícia. É muito importante no mês de outubro, durante todo esse mês, a gente intensificar mais a oração, o testemunho, o sacrifício e a ajuda material. Porque no penúltimo final de semana de outubro, em todas as comunidades do Brasil, vamos ter esse gesto concreto. Que é sempre uma oferta que é feita para ser levada às obras missionárias. A coleta do dia 23 e 24 de outubro, sim, ela é uma coleta que não fica no Brasil, não fica na nossa paróquia, na nossa diocese. 80% da coleta é enviada para a Congregação para a Evangelização dos Povos, certo, que administra um fundo internacional de solidariedade com as igrejas mais pobres do mundo. Então serve todo para animação, para cooperação missionária. É a nossa parte, o Brasil contribuindo com a missão no mundo inteiro. Creio que é importante esse gesto que nos fala Padre Maurício, né? Ele coloca e sublinha o tempo todo a dimensão da solidariedade na oração, mas também a solidariedade nossa nessa ajuda, nessa doação que a gente faz, né? A doação espiritual da nossa oração, mas aquela doação, e é muito importante que para Nosso Senhor, a própria oferta da viúva, a moedinha da viúva é importante. É importante porque há muita gente necessitada no mundo, né? E a missão é exatamente não deixar que falte o pão nosso de cada dia, para que ao rezar o Pai Nosso, a gente não se esqueça do pão nosso. E tem muita gente precisando desse pão nosso. E depende muitas vezes dessa pequena oferta que a gente faz. Então seja generoso na hora de você colocar a sua oferta nesse dia da coleta para as obras missionárias da nossa igreja, né? Sim. Que interessante esse lado assim muito interessante que o Papa lembra. Sim. A paixão pelo povo também. É verdade. Que se a gente pensasse que começamos falando da Santíssima Trindade, quer dizer, foi uma paixão da Trindade que nós percebemos que ela é missão. A paixão, quer dizer, Deus não precisava de nada, Deus não passa fome, não é? Mas ele viu que a humanidade está sempre passando fome. Então, quer dizer, o que leva até Deus a ter um missionário entre eles, a viver essa missão, é em vista de nós. Quem sabe até essa paixão pelo povo, o Evangelho chamaria de compaixão, aquilo que Jesus experimenta diante das necessidades, e ele não para só em experimentar, ele vai e faz o que ele pode exatamente para ir ao encontro dessa necessidade. Então, acho que é tão bonito. Então, é paixão, quer dizer, por Deus, pela igreja, mas paixão pelo povo, pelo necessitado. Acho que é fundamental. É o que eu sempre digo, ter o olhar de Jesus Cristo, né? Ter a sensibilidade de Jesus, ter aquela capacidade de perceber, né? Quem é que realmente estava precisando, quem é que estava carente, quem é que estava gritando por socorro, né? E nunca, jamais, que eu creio que a missão nos faz nos colocar do lado oposto, né, daquilo que é a triste e dolorosa indiferença ao outro. Essa cultura da indiferença de que fala o nosso Papa, né? Ser uma igreja em saída é exatamente ser o oposto, é ser a igreja da sensibilidade, da atenção, da preocupação e do estender as mãos. Às vezes a gente não pode fazer mais do que dar um abraço, dizer uma palavra, mas é preciso que o outro exista diante da gente e o outro toque no coração da gente. Senão, não há missão de jeito nenhum, né? E aí, Padre Maurício, ainda a partir aí das obras missionárias, não é mesmo? Evidentemente que para o mês de outubro tem todo um material que pode ser usado muito além do mês de outubro, né? Mas eu acho que há constantemente alguma oferta, algum subsídio, alguma coisa que pode ajudar, né? Principalmente quando na paróquia existe uma pequena pastoral missionária, um pequeno grupo de pastoral missionária. O que a Pontifícia Obra Missionária vai oferecendo ao longo de todo o ano? Então, nós produzimos muitos materiais. Sim. Eles foram enviados às dioceses. Já no mês de julho, 60 toneladas de materiais, cartazes, a novena missionária, 5 milhões de santinhos para a oração missionária, os envelopes, os vídeos com os testemunhos produzidos pela Rede Aparecida, os vídeos missionários. Também para as rádios, estamos enviamos já também
os programas para a rádio com a novena missionária. Todo esse material justamente é para motivar a diocese, motivar a paróquia para entrar nesse espírito de um mês missionário que apenas recorda para nós a natureza missionária da igreja. Mas eu queria recordar, Padre Ulisses, Padre Domingos, vocês falando, eu recordei de um gesto na história da igreja do Papa Pio XI, em 1922, no dia de Pentecostes. O Papa interrompeu a sua homilia e, durante um profundo silêncio, tirou seu solidéu e passou entre os bispos, cardeais, padres, entre o povo de Deus, fez a coleta missionária em 1922. Não diga. Dizendo que as missões precisavam de recursos materiais, que a gente tinha que se converter e ajudar as missões. E com o seu solidéu ele recolheu ali na Basílica de São Pedro, mostrando para nós que 23 e 24 de outubro é um dia também de gesto concreto, lembrando esse gesto do Papa Pio XI, que foi um Papa que incentivou muito. Inclusive foi ele que deu esse caráter pontifício às nossas obras. Vamos completar 100 anos que temos esse caráter, que somos obras do Papa. E vamos encerrar então o nosso programa agradecendo a sua atenção, agradecendo aí a sua presença. Guarde no coração, deixe brotar o seu coração missionário. E eu termino com essa oração tão bonita do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe Missionária e São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Fique com Deus, fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida.